Fala galera, beleza? Black Nerd aqui trazendo pra vocês aí mais um vídeo e já vamos falar da rodada 2 do Cartola FC. Quero saber de você, sinceramente, colocou o Caleri, já foi logo a zicada no primeiro lance do Campeonato Brasileiro? Rapaz, o Cartola é terrível, a gente espera a temporada inteira começar, quando começa o primeiro lance, você pensa que vai começar bem, o cara dá uma zicada daquela. Mas vamos falar de outras coisas também, galera, rodada número 2, tem jogos interessantes, valorização, tá? A gente tem que continuar colocando jogadores aí que valorizaram nessa última rodada, para poder continuar valorizando nessa também, claro, analisando toda a rodada, não é só colocar o jogador lá, por isso eu tô aqui para poder analisar os jogos, trazer um time esboço já pra gente nessa rodada de número 2. Mas antes, galera, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, também no Instagram. E se você quiser dicas exclusivas, análises exclusivas, SGs, dicas de atacante, inclusive demos uma dica lá no nosso grupo de sócios lá, que foi a do Luiz Gustavo, que fez mais de 9 pontos aí, né, que quem pegou, pegou. Então, galera, vai embaixo aí, seja membro do nosso canal para poder pegar todos esses benefícios, beleza? Então vamos lá falar de rodada número 2 do Cartola FC do Campeonato Brasileiro. Então, galera, já mostrando para vocês aqui como que tá a nossa pontuação, estamos fazendo 41,39, ainda faltam 4 jogadores ainda, né? Aliás, faltam 3 jogadores e mais o nosso reserva de luxo aqui, o Guilherme, que tá em campo, né? Com certeza a gente vai tirar aqui essa desvalorização aqui do Caleri, né, tá desvalorizando 2,373 cartoletas, o Guilherme precisa de bem pouquinho para começar a valorizar, então devemos recuperar e chegar aí pelo menos a 5, 6, meu objetivo é chegar em 7, 8, no máximo 10 cartoletas nessa primeira rodada, tá? Estamos com 41 pontos, desses 3 jogadores aqui, espero fazer pelo menos 30 pontos, chegar aos 70, 70 e poucos pontos, estaremos aí numa pontuação razoável, beleza? Então vamos lá, galera, dar uma olhadinha rapidinho nos jogos da rodada número 1 e também analisar a rodada número 2. E aqui na segunda rodada, galera, já temos aqui um Corinthians enfrentando o Vasco, lembrando que nós teremos jogos de Sul-Americana e de Copa Libertadores, tá? Mas o Corinthians vai jogar na terça-feira da Sul-Americana, então vai ter a semana inteira para descansar e joga só no sábado às 6h30 da tarde. Então, potencial bom para o Corinthians, deve ir com o time titular enfrentando um Vasco que já está em crise, sendo vaiado, perdendo de 1-0 para a equipe do Santos. Desculpa, tava 0-0 na hora que eu vi lá, agora já tá 1-0 para o Santos, gol do Barrial. Então, Corinthians aí com potencial de vencer esse Vasco da Gama em casa, até que segurar o SG, tá? Ceará e Grêmio, teremos um jogo interessante. Vamos ver a primeira partida do Ceará, como vai se portar fora de casa. Se vencer um Red Bull Bragantino fora de casa, vai grande para essa partida. E o Grêmio terá jogo aí da Copa Sul-Americana também, tá? No meio da semana, terça-feira, teremos Grêmio jogando na Copa Sul-Americana, então não vai ter desgaste aí, mas o Ceará tem um potencial aqui para essa rodada. Olho no Lucas Mugni e no Pedro Raul. Botafogo e Juventude, deve ser o jogo mais visado pela galera, mas tem que tomar cuidado porque o Botafogo tem um jogo na quarta-feira pela Copa Libertadores da América, tá? Então deve ter só 3 dias de descanso e depois o Botafogo tem mais um jogo em casa pela Copa Libertadores. Jogou fora também contra o Palmeiras, já deve viajar direto, acho que pro Chile, volta, joga com Juventude em casa e depois tem mais um jogo da Libertadores em casa, então deve ser desgastante, deve poupar alguns jogadores. Olho no Botafogo, cuidado com a escalação, tá? A gente não vai ter a escalação desse jogo, então cuidado. Fluminense e Bragantino, vou esperar, eu tava pensando de ir com o John Arias, mas vou esperar o novo técnico do Fluminense, o que vai se desenrolar nessa semana. Inclusive o Fluminense também tem jogo terça-feira pela Sul-Americana, vamos aguardar. Atlético Mineiro e São Paulo, o Galo, na minha opinião, é muito favorito. Olho no Rony, olho também aí no Hulk, né? Claro, Gustavo Scarpa já deu uma assistência, Lianco, excelente zagueiro, o lateral Natanael tá se destacando, então olho nesses jogadores aí. O Atlético Mineiro também joga pela Copa Sul-Americana na terça-feira, então vem descansado para esse jogo em casa contra o São Paulo, que foi muito mal aí na estreia. Mirassol e Fortaleza, o São Paulo também tem jogo no meio da semana, tá? Quarta-feira o São Paulo joga pela Copa Libertadores, então cuidado. O São Paulo deve ir com um time misto contra o Galo fora de casa. Mirassol e Fortaleza, aqui é um jogo que eu vou deixar passar, um jogo muito incógnito, o Fortaleza é favorito, mas o Mirassol deu muito trabalho pro Cruzeiro, então é um jogo aqui que eu vou passar batido. Destaco aqui também um Yuri Castilho, que pode ser um jogador interessante pra gente ficar de olho. Internacional e Cruzeiro, o Inter veio bem aí, jogou fora de casa contra o Forte Flamengo, conseguiu 1-0, depois tomou um empate, mas na minha opinião é favorito contra o Cruzeiro que sofreu contra o Mirassol em casa, tem potencial do Inter segurar o SG e fazer gols.
olho no Bernabé, que já valorizou na última rodada e deve continuar valorizando nessa. Então vale a pena escalar o Bernabé. Olho também no Alan Patrick, o ataque aí com o Wesley e também com o Borré ou o Ener Valencia. Então olho nesses jogadores do Inter. Mas o Inter tem um jogo importante também pelo campeonato, pela Copa Libertadores da América, se eu não me engano, o jogo na quinta-feira do Internacional e o jogo no domingo, pouco tempo de descanso, aí depois o Inter viaja para fora. Vitória e Flamengo. O Flamengo joga fora de casa, depois viaja para a Copa Libertadores da América com o jogo na quarta-feira. Então, cuidado, eu não vou apostar em peça nenhuma do Flamengo, deve ir com o time misto, tá? Então, vou deixar de fora essa partida por enquanto. Talvez o Mateuzinho do Vitória seja interessante. Sport e Palmeiras. Inclusive, o Vitória precisa vencer esse jogo, porque já perdeu na estreia pro Juventude, que deve ser adversário direto na zona de rebaixamento. Sport e Palmeiras. Palmeiras também complicado, joga fora de casa pela Libertadores da América na quinta-feira e tem esse jogo aqui no domingo contra o Sport fora de casa, tá? Então, olho no Palmeiras, deve ser um jogo difícil. O Sport deu trabalho para a equipe do São Paulo, tem um ataque muito forte. Vou pular o Palmeiras nessa rodada que não tá vindo bem. 3 jogos que o Palmeiras não marca. Santos e Bahia. Santos já vencendo esse jogo aí contra a equipe do Vasco fora de casa, agora enfrenta o Bahia, que deve ir com um time misto, porque tem Copa Libertadores da América jogando fora de casa. Então eu vejo aqui um Bahia misto e o Santos favorito com possível volta de Neymar, mas cuidado, Neymar ainda vai valer a pontuação dele para dar a primeira rodada, então ele vai precisar de cerca aí de 14 pontos, 13 pontos, aí uma pontuação altíssima, então tomem cuidado ao escalar o Neymar, tá? Não vá com sede ao pote. Então, Santos aí, olho no Barreal, olho no Escobar, que tá jogando demais, tá destruindo hoje nos desarmes, e também aí no Guilherme, beleza? Tiquinho também tá indo bem, pode ser uma peça interessante, beleza? Então, resumão aqui da segunda rodada de Campeonato Brasileiro, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um esboço desse nosso time pra essa rodada de número 1. Lembrando que é um esboço, a gente ainda vai gravar um vídeo atualizando esse time, vamos gravar um vídeo também com o nosso time tiro curto, que tá mitando demais, tá com mais de 70 pontos já, valorizando acho que 13 cartoletas, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente vai pensar essa segunda rodada, beleza? Então vamos lá, esboço do nosso time para a rodada de número 2. Então tá aí, galera, normalmente eu divido aqui por partes, aqui vou posição por posição, mas hoje eu fiquei meio com preguiça, já montei tudo aqui completo para vocês, tá? Vamos mais ou menos assim, lembrando que é um esboço, tá, galera? Ainda não é o nosso time fechado, porque tem algumas peças que eu ainda quero analisar melhor. Mas já escalei aqui basicamente o que eu devo ir para essa rodada, que eu vou com Neneca no gol. Hugo do Corinthians deve ser o meu goleiro, tá? A dupla de zaga eu devo fechar com Alexander Barbosa no jogo do Botafogo em casa contra o Juventude, e o Lianco no jogo do time do Atlético Mineiro contra o São Paulo em casa. São Paulo deve ir misto, então a chance de ACG do Galo é bem alta, então vou de Lianco. Na lateral vou de Bernabé, que valorizou demais na última rodada, com 12 pontos, dando assistência, mesmo tomando gol, o cara fez 12 pontos, é um absurdo esse cara. Então, é uma aposta não, é uma certeza para essa rodada, a grande maioria vai com ele, tá? Escobar, que tá jogando muito hoje, vai fechar minha outra lateral ali, tá desarmando demais, mesmo tomando gol, esse cara aí vai pontuar mais de 5, 6 pontos, então, olho no Escobar, vou com ele, deve valorizar e continuar valorizando na próxima rodada, tá? Savarino, Garro e Gustavo Scarpa vai fechar o meio de campo, tá? Savarino fez uma boa partida ali com a equipe fora de casa contra a equipe do Palmeiras, e jogando em casa tem possibilidade aí de gols. Ele que é um meia que joga de atacante, no cartola ele tá de meia, mas ele joga de atacante, então ótima opção para colocar no meio de campo. Tem o Rodrigo Garro ali, né, que eu acho que é uma boa opção, é um jogador caro, ainda tô em dúvida se eu vou com ele, porque se ele não jogar nada, se ele não entrar em campo hoje, não deve continuar valorizando, tá muito caro, então é um risco alto, mas vou manter ele aqui no time. Gustavo Scarpa deu assistência na última rodada, não chegou a valorizar, mas foi muito bem, então vou apostar no Scarpa. E no ataque eu tô fechando aqui com o Hulk, talvez eu coloque o Rony ou até dobre o Atlético Mineiro, e Yuri Alberto e Guilherme, tá? O Guilherme deve valorizar hoje, continuar valorizando. Então eu tô equilibrando o time aqui com jogadores que valorizaram, tem potencial de continuar valorizando, e também de outros jogadores que tem potencial altíssimo para a rodada. Hulk, então, jogando em casa contra o São Paulo, tem um potencial muito bom. Yuri Alberto também em casa, potencial altíssimo contra o fraco time do Vasco, a fraca zaga do Vasco, né? E o nosso técnico tá sendo o Cuca. E o nosso reserva de luxo provavelmente será ele. Eu coloquei Ener Valencia, mas é o Rony, tá? Rony que será o nosso reserva de luxo, tá? Corrija aí, não é Ener Valencia, é o Rony. E o nosso capitão para a rodada será Hulk, será o nosso capitão para essa rodada 2 de Cartola FC. Então é isso aí, galera, time fechado aqui, fechado não, né? Time
esboçado para essa rodada número 2. Já deixa aí nos comentários como você tá indo na rodada número 1, tá mitando, tá zicando, tá valorizando. Deixa aí nos comentários, a gente bate um papo sobre isso. Um forte abraço a todos, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda demais. Segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram, e seja membro do nosso canal. Um forte abraço a todos, boa sorte nesse final de rodada número 1, que Deus abençoe a todos nós e tchau!